Agora há pouco, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse em uma entrevista coletiva de imprensa que o governo pretende ver a reforma tributária já ser aprovada, pelo menos a regulamentação dela, ele pretende vê-la aprovada já antes do recesso legislativo. Não é uma fase nova, né, Rodrigo Oliveira? Não é novidade, mas aí vamos lá, vamos voltar um pouco para trás para poder projetar o nosso futuro. O nosso Padilha, eu acho que, de novo, está sendo otimista demais, porque você tem interdição do debate em relação ao pele do aborto, o Lira não está contente com o governo federal, obviamente que houve uma liberação recorde de emendas, o próprio Padilha admitiu isso, agora há pouco falando numa liberação na casa dos 20 bilhões ao longo de 2024. Mas, assim, falar em aprovação de texto de reforma tributária no final do primeiro semestre, olha, não sei não, eu acho que é otimismo demais, hein, Rodrigo Oliveira? Ou você acredita no Padilha? Eu acredito no Lira, rapaz. Em Lira, na cédula de real agora vai ter em Lira we trust, né? É, o, É, o Lira prometeu que isso ia ser resolvido antes do recesso, na Câmara, pelo menos. E da outra vez, pressionado ali por aquele Cruzeiro Safadão que ele ia fazer, do Wesley Safadão, eu quero dizer, que ele ia participar, ele entregou a PEC, a proposta de emenda à Constituição, da reforma tributária, inclusive, no prazo. Né? Foi uma discussão relâmpago na Câmara, que demorou uma semana quase, ou menos, né? Coisa parecida, e depois foi para o Senado, onde teve mais um tempinho de discussão. Agora, tem esses grupos de estudo ali, de avaliação da reforma tributária. É muito possível que o Lira consiga entregar isso para o governo, né? Depende muito do Lira. O Alexandre Padilha, né? Nem conversar com o Lira ele conversa mais. Então, quem resolve isso? O Alexandre faz essa graça aí que ele faz. Não, a gente do aborto a gente acha isso, não sei o que a gente acha aquilo, e depois todo mundo diz ele. É o cara que é mais desmentido no governo, é o Alexandre Padilha. Eu, se fosse ele, inclusive, parava de falar. Ou então eu já falava assim, olha, por enquanto é isso, me disseram para dizer isso, e é isso que eu estou dizendo. Captei vossa mensagem e toco o barco. Então, assim, eu acho que no caso da reforma tributária, olho no Lira, né? Tem algumas outras coisas atrapalhando o debate, uma delas foi essa MP de limitação aí do crédito tributário, porque toda essa história do IVA, né, desse imposto dual, né, que era único, virou dual, mas são três. O Brasil realmente não é para amadores. Toda essa discussão, no fim das contas, ficou prejudicada por essa história de, olha, vamos limitar a utilização de crédito tributário, porque a ideia do imposto único é você compensar os créditos tributários para você equalizar aí essa tributação em cascata, essa tributação em duplicidade. E isso tudo deixou, depois da MP, todo mundo ficou meio com medo. Opa, mas calma aí, então a gente vai aprovar alguma coisa aqui na reforma tributária, dizendo que os créditos vão ser usados, mas daqui a pouco pode vir o governo e falar, olha, não vai usar mais desse jeito. Então, eu acho que isso deve atrapalhar um pouco o debate. Mas eu queria destacar uma outra coisinha para essa semana, que é, agora pela manhã o Lula se reuniu, está reunido, acho que até agora, com o Haddad, Esther Dweck, do Ministério da Gestão, Simone Tebet, do Planejamento, e com o Rui Costa, para tratar que é a junta orçamentária, né, que é para tratar das contas públicas. E a expectativa, a esperança do mercado financeiro é que daí saia alguma coisa sobre corte de despesa, né? Eu até escrevi sobre isso pela manhã. Não dá para esperar nada, né? Não dá para esperar nada de um governo que mudou 2 dias antes da revisão bimestral como calcular o gasto da Previdência Social e fez o gasto da Previdência cair 12 bi numa canetada. Não dá para confiar num governo que dizia que ia ser responsável fiscalmente, porque na história nunca ninguém foi tão fiscal quanto ele, e no primeiro ano tem 2% do PIB de déficit. Não dá para confiar num governo que diz que vai economizar, mas não nessas coisas que estão dizendo. Quer dizer, sobra o quê para cortar?
Então, no fim das contas, a gente vai ter o começo do que eu chamei aí do grande espetáculo do ilusionismo do corte de gastos do governo Lula, que não vai dar em absolutamente nada, mas vai empurrar um pouquinho essa decisão sobre mudança da meta fiscal lá para o fim do ano, que é quando finalmente não vai ter mais jeito, e aí o Haddad e o Lula vão ter que falar, olha, gente, a gente prometeu zerar o déficit, pois bem, e aí é pegadinha do malandro. E o mercado, enquanto isso, está feliz em ouvir essas besteiradas e vai nadando conforme a corrente. Ô, Rodrigo, e aí tem mais um detalhe, né? Só pra gente fechar, é que o seguinte, né, ô Rodrigão, há um problema que o próprio governo precisa entender o que ele quer de fato da sua articulação política. Né? Porque, como você bem disse em relação ao Alexandre Padilha, o Padilha tá mais perdido do que cego em tiroteio, desculpem o termo. Ele tá perdidaço. Vai ser cancelado, hein? Vai ser cancelado. Eu não falei cancelado. isso, vai dizer que eu tô aqui, mas eu não tenho nada a ver com essa conversa. Sabe, mas ele tá mais perdido do que, sei lá, ele tá mais perdido do que vira-lata em casa de madame. Sabe? É isso, esse é o problema. Porque ele dá uma... Eu acompanhei agora há pouco a entrevista coletiva do Padilha, ele fala, não, pele do aborto. Não, a gente não acompanhou, mas nós somos contra, mas o Guimarães falou isso, mas na verdade era aquilo. Aí falou sobre o PL das delações premiadas. Não, nós achamos um absurdo, porque isso, porque aquilo, mas não necessariamente vai beneficiar o Bolsonaro. Aí, numa dessa, ele já puxa um flanco, já puxa um gancho e começa a falar mal do Jair Bolsonaro. Tá, mas e aí resposta sobre a questão do PL da delação premiada? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Papai. E aí fica, né, tergiversando ali o tempo todo. Quer dizer, ele realmente me parece perdido. E como você bem falou, o Lira não fala com Padilha. E, gente, para vocês terem uma ideia, só para a gente trazer um pouco para o nosso racional, um ministro de articulação, como é o caso do Padilha, de relações institucionais, não falar com o presidente da Câmara, seria equivalente a eu, por exemplo, cortar relações com o Carlos Graeb e não falar mais com o Carlos Graeb, que é o nosso editor da Cruzoé. Não faz o menor sentido. Tipo, eu faço o texto aqui, mando pro Graeb e ponto. Aí eu ia utilizar o Rodolfo Borges para ser o meu intermediário entre eu e o Graeb, porque eu não consigo falar com o Graeb. É uma maluquice. Parafraseando o próprio Graeb aqui. Grande abraço, mestre. É uma maluquice isso. Mas, ô Wilson, deixa eu entrar nessa história aí. Assim, pode, por favor. Tudo isso de que a gente está falando, né? É a mesma situação que a gente falou do aborto, é a mesma situação de delação, tudo. É um governo que quer e não quer. Ao mesmo tempo, ele quer fazer as coisas, mas sem se comprometer com ter feito. E para mim... Sem nenhum ônus. Exatamente, ônus, quer... exatamente. Esse é o problema, sem o ônus. Quer dizer, quer o bônus, mas não quer o ônus. Desculpa, gente, vida adulta é isso. Você cometeu erro, você que pague por ele. Isso, mas aí, assim, o problema desse governo, e a gente já falou sobre isso aqui, já falei sobre isso, é um problema de ser um governo que não foi eleito. Isso faz anos, né? Desde o governo Bolsonaro já era um pouco assim. Né? Você vota no outro, ou a maioria pequenininha da população vota no outro, porque a outra opção era muito ruim, aí você escolhe um. Aí o governo vem fraco, né? Isso desde Dilma, né? Assim, a gente pode botar desde a Dilma, porque a Dilma também era isso. Era a Dilma, para mim, o pessoal do PT fala em golpe, fala em problema da democracia, que foi o impeachment da Dilma. Para mim, o problema começou quando o Lula empurrou a Dilma para o país. Né? O Serra poderia ser um problema, mas ele seria um problema muito menor do que foi a Dilma. E aí, para mim, isso tudo que está acontecendo hoje, a gênese é ali. A gente pode até falar, foi a partir do mensalão e tal, a gente pode até voltar mais atrás, mas assim, para mim, se o Serra tivesse sido eleito no lugar da Dilma, a gente ia estar num outro lugar. Podia não ser muito melhor do que agora. Podia não ser muito 2014. melhor. Não, 2014 foi você tá falando de 2010 ou 14? 10, né? 10 sim, eu tô falando do início. 10, do início, sabe? Assim, porque o impeachment veio depois, assim, eles ainda conseguiram... Era tão grande, né, o capital político do Lula, que eles conseguiram manter um governo ainda, né, funcionando. Aí depois veio o outro, porque o plano não era a Dilma ficar e tal. Eu digo assim, voltando para agora, 24, esse governo é o resultado disso tudo, né? Bolsonaro também foi e tal, né? A gente pode encadear tudo, mas assim, a questão é que esse governo, ele não existe. A gente fala, o Lula tá cansado,
né? Ele não tem a mesma disposição e tal. Mas a questão é que o que o Lula vai fazer? O Lula não tem o que fazer. O Lula quer defender saidinha, mas não consegue. O Lula quer manter o discurso do aborto, e a Gleisi também fez isso, né? Dizendo que é contra o aborto mais. Né? O Lula quer aumentar imposto sem ter o peso político disso. Por quê? Porque ele não quer se desfazer dos gastos com os quais ele se compromete desde sempre. Então, assim, realmente é um governo encalacrado, e aí tem um outro elemento que sempre que eu posso eu falo. O PT não divide poder. Ele não sabe fazer isso. Uhum. E o que esses caras, o Lira e tal, o pessoal do Congresso quer é dividir poder. Mas não, aí não quer dividir poder, faz o mensalão, não quer dividir poder, faz o petrolão, não quer dividir poder, solta emenda quando precisa soltar emenda. Isso não basta, você tem que dividir o poder. Se você não divide o poder, você não mantém o seu governo. Né? É isso que está acontecendo.